Olá! Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Logo que surgiu aí essa pandemia e a doença foi se espalhando pelo mundo afora, uma das formas mais rápidas de saber se alguém estava ou não com o Covid-19 era através dos sintomas, ou seja, as pessoas compartilhavam com os médicos o que elas estavam sentindo e pelos sintomas dava para saber se aquilo realmente era uma suspeita forte de Covid ou se era um resfriado ou alguma outra coisa que estava passando por ali. Embora tenham alguns exames que nos ajudem a saber precisamente o que cada pessoa passa, a forma mais rápida de dar início ao diagnóstico é através dos sintomas. E acredite, na caminhada cristã, isso também acontece. Através de algumas demonstrações práticas da nossa vida, nós podemos entender como anda o nosso relacionamento com Deus. E é isso que João quer nos chamar a atenção na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Eu te convido a fazer a leitura comigo. Vamos então à leitura de 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até aqui, então, a nossa leitura. A nossa reflexão poderia se estender aí, entrando um pouquinho no capítulo 2, onde João segue desenvolvendo a sua ideia, que ele começou ali no versículo 5. Porém, a gente vai se deter principalmente nesses versículos ali. Enquanto eu fiz a leitura, você deve ter reparado que a palavra "se" apareceu várias vezes, né? A partir do versículo 6, ela aparece em todos os versículos seguintes, iniciando o versículo. E essa é uma condicional muito importante, porque ao apresentar o "se", ele está trazendo para a gente aquela relação que eu comentei no início sobre diagnóstico, né? Se você encontra tal situação, se você diz tal coisa, logo temos tal coisa. Se você vive tal situação, logo temos tal consequência. É aquela relação de sintoma e de doença, ou como você tem se sentido, o que pode estar acontecendo. Esse "se" vem trazer essa relação para a gente. Mas para entender melhor essas condicionais, eu quero me ater na sentença que é a verdade elementar, e sobre essa verdade ele vai trabalhar todas essas condicionais aí. Essa sentença é o resumo, é a mensagem, é a síntese do que João quer trabalhar. E está logo no versículo 5, onde ele diz que Deus é luz e não existe nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que João quer dizer com isso? Bom, o conceito de luz e de trevas é um conceito encontrado com frequência na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O que ele quer dizer com luz? A luz, ela é associada ao que há de bom. A luz é associada à pureza, a luz é associada ao poder da criação. Você deve se lembrar de Gênesis no capítulo 1, quando tudo vai surgir e Deus diz: haja luz. Então, quando a gente pensa a respeito de luz, a gente lembra sobre o poder de Deus, mas aqui, principalmente, sobre a santidade desse Deus, essa característica perfeita de Deus, onde não há erro, não há mancha,
não há nada inacabado, onde é tudo perfeito, onde é tudo completo, onde não há variação, onde há certeza. Essa é a ideia de luz que João quer apresentar para a gente. Algo puro, algo santo, algo que não pode ser corrompido. Esse é o conceito de luz. E por Deus ser essa luz, não existe nele treva alguma, ou seja, não há nada de errado. O contrário não se encontra nele, é impossível. Mas não apenas não se encontra com ele, mas como não há relação com ele. Ou seja, Deus não se relaciona com as trevas. Deus não aceita as trevas. E aí você vai observar várias passagens do Novo e do Antigo Testamento, onde pecadores tentaram se apresentar diante da santidade de Deus e foram consumidos pela sua santidade. Não saíram vivos desse encontro. Porque Deus é puro e Ele não tolera, Ele não lida o pecado. Deus é luz e Ele não tolera as trevas. As trevas não conseguem compactuar, se aproximar, estar perto dele. E com base nessa verdade, João vem trabalhando as suas condicionais. E em resumo, as primeiras, ele vai trabalhar sobre isso. Se nós estamos com a luz, se nós estamos caminhando com Deus e se relacionando com Ele, é natural, se espera, que para que isso seja possível, que sejamos como Ele. Que nós não andemos em trevas, que a gente não faça o que é errado, que a gente não o desobedeça, mas que caminhemos em santidade como o nosso Deus é santo. Porque se a gente fala que está com Deus, mas a nossa vida demonstra o contrário, sem chance. Mas se nós andamos com Deus e estamos com Ele, caminhando de forma que agrada a Deus, tem duas marcas importantes que são apresentadas para a gente. A primeira é de que nós estamos em comunhão com os nossos outros irmãos. A gente vive dentro de uma comunidade, ou seja, para a gente isso é muito importante. Essa é uma das marcas de que nós estamos andando junto com a luz, de que nós estamos em um relacionamento com Deus. Vivemos em harmonia, em unidade com outros irmãos que compartilham dessa mesma jornada. Ou seja, não existe aquela conversa de eu conheço a Deus e me relaciono com Ele, porém não preciso estar em nenhuma comunidade cristã. Isso está errado. Pelo que João apresenta, é um equívoco pensar dessa forma. E também, se nós estamos em um relacionamento com Deus, de fato, só existe uma forma disso acontecer, que é através do perdão dos nossos pecados pelo sacrifício, pelo sangue de Cristo Jesus, que nos purifica dos nossos pecados. Lembra, Deus não compactua, Ele não convive com o erro, com o pecado, com as trevas. Mas nós somos pecadores e os outros cis vêm desenvolvendo a respeito disso, falando que não tem como nós falarmos que não temos pecado ou que nós nunca pecamos, porque quem faz isso só está se enganando ou está, como diz o versículo 10, chamando Deus de mentiroso. Porque a palavra nos afirma que todos nós pecamos, como Paulo escreveu aos Romanos. E se você olhar rapidamente pela sua vida, não vai ser difícil você encontrar algumas situações em que você se comportou de forma contrária à luz, contrária à santidade, à perfeição de Deus. Mas se eu e você somos pecadores, como é possível se achegar, se relacionar, se aproximar dessa luz? Como é possível vivermos em comunhão com Deus? Somente através do sacrifício de Cristo Jesus. E é interessante que ele apresenta assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu e você confessamos os nossos pecados, isso é sinal de um primeiro movimento de aproximação com Deus. Porque ao nos achegarmos perto da luz, a luz revela todos os nossos erros. E nesse momento, nós podemos negar que temos esses erros e falar, não. Deus pode estar errado, mas eu não estou. A minha vida está legal do jeito que está e eu não quero que ela mude. E nos enganarmos a nós mesmos, né? Isso é possível que aconteça. Porém, o Espírito Santo pode tocar na nossa vida e mostrar para a gente que nós realmente somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos podres por dentro e que somos
indignos de estarmos diante de Deus. Quando nós compreendemos a nossa situação, esse é um sinal de que a luz de Deus tem nos alcançado. E aí nós somos movidos a confessar a Ele os nossos pecados. Porque quando nós confessamos, nós estamos assumindo a nossa natureza. Nós estamos assumindo que nós erramos, que nós desobedecemos, que nós nos rebelamos contra Deus. Que por muitas vezes Deus foi só um anexo, ou talvez uma história, ou uma ideia, mas que naquele momento Ele é um fato e que a gente precisa lidar com isso. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós reconhecemos os nossos pecados, Jesus Cristo nos alcança com a sua graça, que nós não merecemos, e lava todos os nossos pecados, o que nos permite, me permite e te permite se aproximar de Deus e desenvolver um relacionamento com Ele. Uma vez que isso acontece, a gente lembra do primeiro si. Não dá para a gente estar num relacionamento sincero com Deus e tocar a vida como se nunca tivesse chegado para perto da luz. Nós somos transformados por Deus. A nossa vida ganha um novo sentido, tudo ganha um novo propósito. E como eu sei se eu estou vivendo essa novidade de vida, essa nova vida junto com Deus? No capítulo 2 ele enfatiza isso para a gente, logo no início. Ele diz que se nós amamos a Deus e nos relacionamos com Ele, nós guardamos os seus mandamentos. Então, você quer saber se você está num relacionamento com Deus ou não? Observe a sua vida, observe as Escrituras. Você tem se preocupado em obedecer a palavra de Deus e a vontade de Deus? Legal. Esse é um sinal de que você está em um relacionamento com a luz. Você está tentando viver uma vida que é coerente com a nova vida que Deus deu para você. Agora, se você não está muito preocupado por que Deus pensa, ou talvez você até fale, acho muito legal Deus, esse conceito de algo bom, né? Eu amo a Deus, Deus para mim é tudo na minha vida. Mas se você não busca com toda a sua força, com todo o seu entendimento, obedecer ao que Deus exige de você, você precisa repensar a sua relação com Deus, porque não há possibilidade de estarmos em relação com a luz e vivermos como nas trevas, e vivermos longe do que Deus espera de cada um de nós. Eu te convido a fazer essa reflexão hoje. Deus está nos convidando a estar num relacionamento sincero, íntimo, próximo junto com Ele, a nos aproximarmos dessa luz. Mas o primeiro passo para isso é olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos que somos pecadores, falhos, e precisamos do perdão que apenas o sacrifício de Jesus Cristo pode nos dar. Que Deus trabalhe com isso nas nossas vidas e que nós possamos caminhar na direção dele, caminhar na direção dessa luz, a cada dia buscando praticar o que ele exige de mim e de você, o que ele ordena nas suas sagradas escrituras. Que Deus nos abençoe nessa jornada.